Boa noite, irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio estar aqui. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado à equipe toda do Martin Butzer, Portugal, que agora com muita alegria fazemos parte. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós leremos a partir do versículo 44 até o 49. Não tenho intenção de trazer um sermão, como disse o pastor Tiago, mas com certeza tenho intenção de trazer uma exposição, juntamente com posições teológicas que vão edificar as nossas vidas. Atos, capítulo 13, versículo 44 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero que você entenda que a gente pode traduzir a palavra de Deus ou o verbo de Deus. Tá bom? No dia seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir o verbo de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, o verbo de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam o verbo do Senhor, a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Agora, Deus, fala aos nossos corações acerca da missão do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. O verbo e a missão. Eu quero fazer algumas considerações sobre aquilo que o Tiago falou. Ele apresentou a relação do verbo com a cultura. E muito do que nós vemos na missão está relacionado ao que o Tiago nos apresentou também. Há uma rejeição nesse texto, assim como vimos a rejeição do Senhor Jesus. Por isso, eu quero que vocês façam esse contraponto. Nós vamos falar das mesmas coisas com perspectivas diferentes, porque os textos falam de coisas diferentes, as narrativas são diferentes. Por exemplo, eu quero lhes dizer que, para definir o que é a missão, um missiólogo moderno, Dr. Christopher Wright, diz que a missão é tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus. Eu concordo com ele. Eu não concordo com tudo que ele diz sobre isso, mas eu concordo que tudo aquilo que a igreja faz para a glória de Deus é a missão de Deus para a sua própria igreja. Eu concordo com ele porque ele resgata o que havia se perdido na missiologia, ou seja, no estudo da missão, que é olhar para as Escrituras e encontrar nas Escrituras toda a fonte de nossa missão, e não na cultura humana, ou não na filosofia, ou no antropocentrismo, seja o que for. Por muito tempo, o paradigma da missiologia era o que o ser humano precisa. E deixamos de olhar para as Escrituras e entender que as Escrituras são claras ao definir o que o ser humano precisa, sem o ser humano saber do que precisa. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar que esses teólogos que eu vou citar resgataram isso. Van Hooser chega a dizer que a Bíblia é a narrativa, é o teodrama. É um drama que se desenvolve através da história para demonstrar a ação de Deus para salvar o ser humano. A Bíblia é uma série de entradas e êxodos que vão mostrar o caráter de Deus na salvação do ser humano. Não só ele também, Chris Wright chega a dizer que a Bíblia, a própria existência da Bíblia, é um testificador de que Deus faz isso. Ele diz: a própria existência de tal coleção de
escritos testifica de um Deus que rompe barreiras até os seres humanos, que se revela a eles, que não os deixa nas trevas, mas traz iluminação. É o Deus que toma toda a iniciativa de restabelecer o seu relacionamento que está destruído com o ser humano. A Bíblia é um exemplo, é o testificador dessa realidade, desse Deus que se revela para salvar. Charles Van Enen também diz que toda a Bíblia nos traz a história da missão de Deus, através do povo de Deus, em seu envolvimento com o mundo de Deus, em prol de toda a criação de Deus. Aquilo que Deus faz com a sua igreja, de alguma forma, trará benefícios para toda a humanidade, mas salvação somente para os eleitos. É o que a gente viu no texto. Também, pensando dessa forma, eu gostaria de dizer o seguinte: é dessa forma que Deus faz convergir em Cristo todas as coisas por meio da sua palavra. Hoje, nesse texto, eu quero vos apresentar que a missão da igreja é a missão do Verbo feito carne, conforme no formato do Verbo inspirado, a palavra de Deus. E a partir daí fazer considerações aplicáveis para o nosso contexto. Por exemplo, no texto que nós lemos, no livro de Atos, nós vamos perceber um dos primeiros conflitos na expansão missionária. No começo do capítulo 13, o apóstolo Paulo e Barnabé são separados por Deus para serem missionários. Eles são enviados, eles chegam em Antioquia, eles pregam a palavra de Deus na semana passada, e a resposta à palavra de Deus é positiva. Eles falaram sobre as promessas de Abraão, sobre o fato de Jesus ser descendência de Davi, falaram até da morte e da ressurreição de Cristo, e eles receberam a palavra com alegria. O que mudou entre o primeiro sermão e o segundo sermão no outro domingo? Foi o escopo da missão. O Verbo feito carne não veio só para os judeus. O Verbo feito carne veio para todos. E isso causa inveja nos judeus. Olha o que o texto diz. No versículo 44. No sábado seguinte, porque eles pregaram no outro sábado, né? Então eles vieram na igreja no domingo, no dia do Senhor. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tornaram-se de inveja e começaram a blasfemar e contradizer o que Paulo dizia. O primeiro conflito da missão não é nem por causa da mensagem, porque a mensagem era bíblica, e isto eles tinham em comum na sua cultura. Mas o conflito é o escopo da missão. Como? Como? Vem toda a cidade para ouvir o que eles têm para dizer. Como? Ora, meus queridos, o Verbo de Deus foi proclamado naquele dia. Foi proclamado por causa da missão. Nós vemos no começo do livro de Atos que Deus envia o Espírito Santo. Jesus diz que nós seremos testemunhas até os confins da terra. Tudo o que acontece até aqui é para nos mostrar esse movimento que sai de Jerusalém, que vai chegar até os confins da terra. Mas também mostra os conflitos. E esse conflito existe, nesse caso, justamente por causa da cultura. Mas Paulo não era alguém de fora da cultura, Paulo era judeu. O que era mais importante para ele era o verbo inspirado por Deus. E é esse verbo que vai ser a chave exegética da qual ele vai aplicar as profecias do Messias para a igreja. Isso é alarmante. Ele pega profecias específicas para Jesus e aplica para a igreja. Olha só o que ele diz no versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E antes disso, ele diz o seguinte, para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Vocês se julgaram, houve um discernimento aqui, indignos da vida eterna. Por isso, nós entendemos que a nossa missão agora se volta para os gentios. Essa rejeição é uma rejeição baseada numa má compreensão das Escrituras. É uma
é um entendimento das Escrituras que é parcial. É exatamente o que muitos fazem na missiologia ou até mesmo na igreja. Nós escolhemos os textos que mais nos agradam e queremos cumprir a missão que Deus nos dá através dessa porção das Escrituras que nos soam melhor. Mas a resposta de Paulo vai no Verbo feito carne. E ele pega a profecia de Isaías e aplica diretamente para a igreja, e ele diz no começo da frase: assim nos ordenou o Senhor. Ora, essa profecia era para Jesus. E ele diz agora: assim nos ordenou o Senhor. E aqui nós vemos a grande fusão da união que temos com Cristo como igreja, da missão de Deus em Cristo Jesus, de redimir nele todas as coisas e usar o seu povo nesse processo. Eles são, naquele momento e até hoje como igreja, a representação aqui na terra do que Deus em Cristo Jesus é. E quando isso acontece, a missão cabalmente acontece. É por isso que nós temos Irineu de Lyon, melhor dizendo, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu amor transcendente, tornou o que somos para que Ele nos leve a ser o que Ele mesmo é. Luz para os gentios, salvação até os confins da terra. Nós não fazemos a obra de Cristo, mas somos os proclamadores da obra de Cristo, e Deus nos usa dessa forma, e quando assim o fazemos, esta é a maneira pela qual nós glorificamos a Deus em última instância. Há muitas coisas que glorificam a Deus, mas em última instância o que glorifica a Deus é o plano de redenção que Deus o faz através do corpo de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo usa a hermenêutica da união com Cristo. A missão do Verbo feito carne se torna a missão da igreja. É por isso que John Newton disse: Cristo levou a nossa natureza aos céus. Ele ressuscitou corporalmente. Ele levou a nossa natureza aos céus para nos representar e nos deixou sobre a terra para que nós sejamos a sua representação. Se há uma ligação entre a missão de Deus e nós, é exatamente essa. O Verbo se fez carne, ele se revela suficientemente, perfeitamente através do Verbo inspirado, e por causa do Verbo inspirado, nós temos total compreensão do que nós devemos fazer: proclamar Cristo, e assim nós somos luz para os gentios e salvação até os confins da terra. Amém? É exatamente isso. Há muita discussão sobre o que nós fazemos na missão. Será que nós devemos fazer obras sociais? Será que nós devemos ter um enfoque político? Tudo isso é importante. Mas se todas essas coisas forem feitas desassociadas do plano de redenção de Deus em Cristo Jesus, nós trabalharemos em vão. A resposta de Paulo não foi uma resposta para apaziguar o povo judeu, muito pelo contrário. Ele vai para as Escrituras e, ainda que essas Escrituras os ofendem, ele prega as Escrituras. E o resultado? A obra de Deus redentiva acontece diante dos olhos dele. As pessoas creem. E aqui mais uma fusão. As pessoas creem e glorificam a Deus, mas o texto diz: glorificam o Verbo do Senhor. Não há distinção. O Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo encarnado é suficiente para o cumprimento da missão. Logo, o Verbo inspirado é suficiente para o cumprimento da missão. O que nós precisamos para cumprir a missão? Queridos irmãos, irmãs e pastores, precisamos do Verbo. Precisamos do Verbo. E deixar o Verbo moldar toda a nossa maneira de pensar e agir, para que através do Verbo, então, sejamos glorificadores de Deus, a ponto das pessoas reconhecerem que essa palavra deve ser glorificada como o próprio Deus. Ora, a rejeição
não determinou as ações de Paulo. Muito pelo contrário. A rejeição era esperada no texto. No final, mesmo depois das conversões de gentios, você vai perceber que a rejeição continua. Portanto, meus queridos, não é o homem que determina a nossa missão, é Cristo. Não é as nossas metodologias que determinam como nós vamos ser luz para os gentios e levar a salvação até os confins da terra. É o Verbo inspirado, cabalmente demonstrado e revelado no Verbo encarnado. Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é a relação do Verbo e a missão? Essa. O Verbo, ele forma, dirige, estabelece, funda, controla e cumpre toda a missão de Deus. Não há missão sem o Verbo. Não há missão sem o Verbo. Isso nos faz a pensar no seguinte: quando houve a expansão teológica na época da Reforma, uma das coisas que ficou claro era essa relação entre o Verbo encarnado e o Verbo escrito, como o sacramento, a pregação da palavra como sacramento que traz a presença de Jesus. É por isso que de Wittenberg, Basileia, Estrasburgo, Lausanne e Genebra, os pregadores missionários foram enviados em todas as direções na Europa. Butzer participou desse movimento também. E é nesse movimento que nós vemos que esses missionários não se acostumaram, lembrando da cultura, com o contexto de escuridão que a Europa vivia naquele momento. Se hoje também nós cremos que o Verbo é suficiente para a missão, nós também hoje não devemos nos acomodar com qualquer outro pensamento que não seja completamente formado, encarnado pelo Verbo de Deus. Nós não podemos entregar os nossos corações ao medo de rejeição. Uma das grandes barreiras para a obra missionária é o medo de rejeição. Lembre-se, meus irmãos, a Bíblia nos ensina, o Verbo nos ensina que nós seremos rejeitados como Cristo foi. Por isso, nessa noite eu quero dizer e quero encorajar os irmãos que o Verbo encarnado nos leva a receber o Verbo inspirado, que por sua vez sacramentalmente nos leva a tomar a forma da imagem do Verbo de Deus. Somos formados à imagem do Filho de Deus, para cumprir os propósitos de redenção do nosso Deus, e isso é a nossa missão. Sermos conformados à imagem do Filho para glorificar a Deus. E só se faz isso de forma sacramental pelas Escrituras. Por isso, mais uma vez, quero dizer, não há missão sem o Verbo. O Verbo encarnado, e a sua missão é a nossa missão. Assim como Cristo veio para salvar o perdido, Deus espera que nós glorifiquemos o seu nome através da mesma mensagem. Não há diferença entre o Verbo encarnado e o Verbo inspirado. E que Deus nos abençoe.